vamos estar iniciando nosso culto de adoração ao Senhor. Nós sabemos como é importante nós adorarmos a Deus. Por quê? Deus nos constituiu de tal forma de termos a necessidade de buscar a sua presença. Nós precisamos de Deus. Quando nos reunimos para prestar um culto a Ele, nos reunimos não por dever, mas por necessidade, porque precisamos de Deus. E a palavra de Deus diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando ao nosso Deus. Oremos. Pai, na tua presença nos encontramos nesta manhã. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor sabe que nós somos pó. O Senhor sabe o quanto nós precisamos e dependemos de Ti. Senhor, nessa manhã nos reunimos para Te adorar. Nessa manhã nos reunimos porque carecemos, Senhor, de nos aproximarmos de Ti. De ter o nosso coração na Tua presença, sermos alimentados pela Tua palavra. Precisamos, Senhor, da Tua paz, que excede todo entendimento, reinando em nosso coração. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. O Senhor sabe que nós pecamos, nós sabemos também. Pecamos, Senhor, com palavras, ações, pensamentos. Pecamos de diversas formas. Senhor, nós te pedimos, perdoa-nos de todos os nossos pecados. Que nós possamos, nesta manhã, te louvar, te adorar, entrar na tua presença, movidos pelo teu Santo Espírito, e adorarmos a ti em espírito e em verdade. Senhor, venha estar conosco nesse culto de adoração. É o que nós pedimos a ti no nome maravilhoso, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Vou louvar o Senhor com as palmas assim, ó, diga assim: mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento,
nossa alegria no Senhor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Eterno não tem fim, quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é meu refúgio, escondo no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Filho, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo quando nós choramos, nós encontramos graça e favor nos braços do Senhor. Você pode se assentar? Deus, só tu és santo.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na sua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia tão lindo que o Senhor está nos dando hoje. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos para engrandecer e louvar o teu nome, Senhor. Ó Senhor Jesus, que tudo que nós cantamos aqui realmente sejam verdades nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua graça nos alcançou, tua graça nos libertou, Senhor Jesus. E é por isso que estamos aqui, Senhor, libertos do pecado, Senhor Jesus, da morte, da condenação. Obrigada, Senhor, porque nós somos vencedores em Ti, Senhor. Obrigada porque mesmo falhos, o Senhor nos alcança, o Senhor nos ama. E o Senhor é tão misericordioso, Senhor Jesus, que tem feito maravilhas nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos que o Senhor continue abençoando este culto, que o Senhor esteja com as crianças, com as aulas, com os pastores. Tudo isso, Senhor, para a honra e glória do teu nome, que nós possamos sair diferentes de quando adentramos aqui. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos lendo a palavra de Deus aqui no livro de Sofonias, 3, 14 a 20. Toda expressão de louvor a Deus é uma expressão que indica a atuação de Deus em nossa vida, no nosso coração. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria.
renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que são entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Esses são de ti, e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam, e recolherei os que forem expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente, farei de vós um nome, um louvor, entre todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte, diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Amém. O que as crianças louvaram ao Senhor é uma realidade. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos ler a Bíblia e orar. Se nós não fizermos isso, a nossa vida naturalmente vai estar minguando espiritualmente. Vai estar minguando. Lembrando aos irmãos que todos os dias são postadas devocionais, né, que eu e o pastor Rodrigo postamos, e agora nós estamos no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Né? Se nós perguntássemos, os irmãos todos já estão no 2 Samuel, capítulo 24? Né? Esperamos que sim, porque é importante nós estarmos lendo a Bíblia para podermos crescer no Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela Heloísa e o Alexandre que estão conosco hoje, nos visitando. Que Deus abençoe grandemente e ricamente a vida de vocês. Vou pedir que o nosso irmão presbítero Djalma possa cumprimentá-los em nome da nossa igreja. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos que estão conosco nesta manhã. Nós também louvamos a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. Nós sabemos que normalmente os irmãos contribuem por meios eletrônicos, né, pelo Pix ou outros meios eletrônicos, mas também alguns irmãos, no seu coração, podem resolver contribuir presencialmente. Por isso, as nossas irmãs mandaconistas estão levantando nossos dízimos e ofertas ao Senhor, aqueles irmãos que assim o trouxeram. Né? Diz assim a palavra de Deus: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Né? Então nós louvamos a Deus por todos os irmãos, também os irmãos, lembrando nós continuarmos em oração pelos nossos irmãos da nossa igreja. Nós temos lá o grupo de WhatsApp, onde os irmãos colocam seus pedidos de oração lá, para nós estarmos intercedendo e orando uns pelos outros. Vou pedir que a nossa irmã Cidinha esteja orando ao Senhor, né? Louvando a Deus pelos dízimos e ofertas. Então, vou convidar a irmã que vem aqui à frente, né? Porque como nós estamos alguns irmãos virão à noite no online. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos tão especiais que passamos juntos, estamos passando juntos, Senhor, para te louvar e te adorar. Te agradecemos agora, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa estar iluminando para que eles sejam empregados de acordo com a tua vontade, para a casa e a obra do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E nós, quando cultuamos a Deus, o culto a Deus envolve cânticos de adoração, orações e Deus falando conosco. E Deus fala conosco através da sua palavra. Quem estará trazendo a palavra de Deus ao nosso coração nesta manhã é o pastor Rodrigo. Então, estarei passando a palavra a ele, que estará nos conduzindo nessa palavra do Senhor ao nosso coração. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos. Eu convido os irmãos que estejam abrindo suas Bíblias. No livro de Atos, capítulo 9, nós estaremos lendo do verso 36 a 43. Atos, capítulo 9, dos versos 36 a 43.
Essa passagem é uma passagem que muito tem falado no meu coração. Por esses dias, eu estive compartilhando essa passagem com as nossas irmãs do artesanato, mas ela é uma passagem belíssima da palavra de Deus, que muito nos fala, que muito nos ensina. E assim nos diz as Sagradas Escrituras. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este traduzido que quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Oremos. Senhor, essa é a tua palavra. Esses que estão aqui é o teu povo, Senhor, que se reúne. E neste momento, Senhor, estaremos buscando a tua palavra. Estaremos, ó Pai, nos alimentando da tua palavra. Rogamos que não seja pelo muito falar, mas que seja pela ação do teu Santo Espírito no nosso meio, Senhor. Que essa palavra não seja somente uma palavra informativa, mas que seja uma palavra que traga transformação de vida, Senhor. Fala conosco, Senhor, precisamos te ouvir. Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja realmente tocando nos nossos corações, abrindo as nossas mentes, ouvidos e corações para recebermos o que tens para nós nesse dia. Por Jesus oramos. Amém e amém. Essa é uma passagem muito interessante da palavra de Deus, que nos apresenta de uma forma especial a vida de uma mulher, Dorcas, também conhecida como Tábita. Essa mulher é chamada claramente na palavra de Deus de discípula, né? E no Novo Testamento ela é a única mulher chamada de discípula de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que essa mulher era uma mulher que tinha uma ação social, um cuidado muito grande para com os pobres, com os necessitados, de uma forma toda especial para com as viúvas. E eu quero que você entenda que a viuvez, nos tempos bíblicos, né, não é como a viuvez nos dias de hoje, né, onde a viúva tem alguns direitos, né? A viúva pode receber pensão. A mulher, no dia de hoje, ela pode trabalhar. Ficando viúva, ela pode trabalhar, se é que já não trabalha, né? Antes de ficar viúva. Então, a situação da mulher, quando ficava viúva, né? Nos tempos bíblicos, nos tempos da igreja primitiva, era algo muito difícil. Porque se ela não fosse acolhida por algum familiar, se ela não recebesse amparo e cuidado da sociedade,
ela estava fadada economicamente a uma desgraça. Ela provavelmente iria com os seus filhos para a pobreza. Acontecia muito naqueles tempos, mulheres que não tinham quem cuidasse dela na viuvez. Acontecia muito de que algumas mulheres acabavam contraindo dívidas, e as dívidas eram pagas por meio da escravidão de seus filhos. Então, eu gostaria que você entendesse que a viuvez, naquele momento histórico, era algo muito difícil, muito terrível para a mulher. E aqui nós estamos diante de uma discípula do Senhor Jesus que se dispôs, através da sua vida, cuidar dessas mulheres que se encontravam desamparadas por causa da viuvez. Mas a palavra de Deus nos diz que essa mulher, Dorcas, ela fica enferma. E ela acaba vindo a óbito. Então, eu gostaria que você se colocasse no lugar dessas viúvas que estavam sendo cuidadas por Dorcas, que já haviam passado pelo luto dos seus maridos, que, para não entrarem na desgraça econômica da pobreza, haviam encontrado essa mulher que estava cuidando delas, e de repente essa mulher fica enferma e morre também. Então, algo extremamente difícil para a vida daquelas que já haviam passado por tempos de dificuldade e que agora provavelmente estavam diante da morte de Dorcas, olhando para aquela situação e pensando: o que será de nós agora? Estamos fadadas novamente à desgraça para as nossas vidas e para a nossa família. Mas a palavra de Deus nos diz que isso aconteceu na cidade de Jope, e próximo dali, na cidade de Lida, se encontrava o apóstolo Pedro. E quando chega a notícia em Jope que Pedro está em Lida, eles mandam 2 homens buscarem Pedro, para que Pedro estivesse ajudando naquela situação, para que Pedro, até mesmo como um líder da igreja primitiva, estivesse tomando alguma postura, ajudando de alguma forma aquelas pessoas que estavam sofrendo com o luto de Dorcas. A palavra de Deus nos diz que quando Pedro chega, as primeiras pessoas que cercam a Pedro são as viúvas. E elas cercam a Pedro, mostrando diante de Pedro, nas suas mãos, as suas túnicas, os seus vestidos que haviam sido feitos por Dorcas, e elas estão ali chorando, desesperadas, porque eu quero que você entenda também, queridos, que a vestimenta, ela simboliza uma questão de dignidade. Uma pessoa, quando se encontra despida na frente das outras pessoas, ela se acanha, ela se encontra o quê? Envergonhada, ela se encontra o quê? Afrontada, sem dignidade. Mas ali, aquelas mulheres chorando diante de Pedro, mostrando o que Dorcas havia feito para elas. As túnicas, os vestidos, elas estavam dizendo: essa mulher nos trouxe novamente dignidade após o luto dos nossos maridos, e agora, provavelmente, nós estamos perdidas. Mas a palavra de Deus nos diz que Pedro pede para que todos se retirem. E ali no cenáculo, onde estava o corpo, cenáculo era uma sala onde as pessoas tomavam as suas refeições, ou mesmo um quarto de visita. Pedro pede para que todos saiam,
E Pedro, de uma forma muito humilde, com toda a sua reverência, dobra os seus joelhos e se põe em oração. Irmãos, já falei isso outras vezes. Se no céu tiver uma sala de videotape, né? Se Deus assim nos permitir, eu gostaria muito de assistir essa passagem. De uma forma especial, eu vou pedir para Deus, falar, Senhor, deixa eu ver Pedro orando. Porque, conjecturando agora, eu fico imaginando Pedro orando e intercedendo, conversando com Deus, falando, Senhor, Tu sabes a situação de fragilidade dessas mulheres que estavam sendo cuidadas pela Tua serva, mas que agora a Tua serva está morta. E como será da vida dessas pessoas? Como será da vida dessa sociedade? Desses que aqui estão? Dessas que aqui estão vivendo esse momento tão difícil da viuvez? Senhor, contudo eu creio que Tu és o Deus que tudo podes. Eu creio, Senhor, que Tu podes fazer um milagre, que Tu podes reverter todas as situações. Aqui estou conjecturando uma oração do apóstolo Pedro, intercedendo pelaquela comunidade, por aquelas mulheres. E provavelmente, com certeza, o Espírito Santo toca no coração de Pedro e fala, ressuscita essa mulher. Essa mulher será ressuscitada. E a palavra de Deus nos diz que Pedro levanta, fica de pé, olha para aquele corpo e diz assim, levanta-te. Tábita, levanta-te. A palavra de Deus nos diz que ela abre os olhos e vendo a Pedro, senta-se. Aquela mulher que jazia morta, agora novamente, pela misericórdia do Senhor, se encontra viva. Pedro a toma pela mão e a leva até aqueles que estavam ali. As viúvas, todos que estavam ali, devem ter ficado impactados pelo milagre tão grande que aconteceu. E a palavra de Deus nos diz que o impacto social da ação de Deus foi tão grande que muitos creram no Senhor Jesus naquela cidade, naquela localidade em Jope. Irmãos, depois de ter feito este pano de fundo, eu gostaria de tirar algumas lições preciosas para as nossas vidas no dia de hoje. Primeiro, irmãos, que nós precisamos entender que todos nós, servos e servas do Senhor, discípulos e discípulas, nós não podemos deixar de entender que neste mundo passaremos por aflições. O Senhor Jesus, Ele deixa bem claro e Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eis aqui uma serva fiel de Jesus, mas que está passando por um momento extremamente difícil em sua vida. Mesmo sendo uma mulher que está trabalhando em prol do próximo, ela se coloca enferma. E a sua enfermidade a leva à morte. Irmãos queridos,
nós estaremos passando por lutas nesta vida aqui. Mas o nosso consolo, o nosso conforto ao nosso coração é que mesmo diante dessas lutas e adversidades, enfermidades que possamos passar, dificuldades financeiras, nós nunca estamos a sós. Quem é discípulo de Jesus passa suas lutas na presença de Cristo. Agora, queridos, diante das dificuldades da vida, das lutas que enfrentamos, que todos nós podemos enfrentar, que todos nós passamos, há momentos, irmãos, que nós acabamos, mesmo filhos e filhas do Senhor, acabamos o quê? Fraquejando. Há momentos que as lutas são tão grandes, que assim como aquelas viúvas, as lágrimas vêm aos nossos olhos. E muitas vezes, as escamas da falta de fé assumem as nossas vistas. As lutas são tão grandes que nós, como aquelas mulheres, entramos num desespero de muitas vezes nos dizer: e agora? O que vai ser de nós? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? Momentos que, muitas vezes, parece que as nossas orações não passam do teto. Mas, meus irmãos, nós precisamos aprender com a atitude preciosa dessa comunidade, que em momentos de dificuldade, momentos difíceis, nós precisamos nos lembrar que nós precisamos de ajuda. E nós não precisamos termos uma postura muitas vezes de super espirituais, uma postura que, não, nada nos aflige. Não, irmãos, há momentos na nossa vida que nós sofremos, que nós não sabemos o que fazer, mas que essa comunidade nos traz uma lição que nós precisamos, em muitos momentos da nossa vida, termos um apoio espiritual, de alguém que esteja abalizado, de alguém que tenha uma autoridade espiritual e que nos auxilie em momentos que nós, muitas vezes, achamos que é o fim. Por isso, o Senhor é tão misericordioso, porque Ele levanta pessoas preciosas nos nossos momentos de luta, para caminharmos ao nosso lado, para caminhar ao nosso lado. Irmãos, essa atitude dessa comunidade ao pedir socorro ao apóstolo Pedro nos ensina que nós também, em momentos de dificuldade, em momentos de desespero, devemos buscar a ajuda de pessoas para continuarmos com esperança, para continuarmos de pé. Irmãos queridos, e Deus é tão misericordioso, tão bondoso, tão maravilhoso, que Deus ele sempre coloca um anjo que eu digo, uma pessoa especial, para estar ao nosso lado, para confortar os nossos corações, para reconfortar-nos nesses momentos e para nos trazer de volta a esperança, para nos trazer de volta os nossos sonhos, a nossa realidade de vida. Nessa passagem, foi o apóstolo Pedro que, diante daquela circunstância de morte, depois de um chamado de socorro, veio ao encontro daquela comunidade e foi usado por Deus para trazer novamente a paz para aqueles corações. Irmãos, eu sei que muitos de nós estamos passando por momentos difíceis.
Eu quero vos deixar essa palavra nessa manhã. Peça a Deus, rogue a Deus. Se a luta está muito grande, se as lágrimas estão nos teus olhos, se talvez você esteja fraquejando na fé, clame a Deus, ore a Deus e fale: Senhor, mande um servo, uma serva tua, para estar ao meu lado, para me ajudar, para trazer a tua palavra ao meu coração neste momento de dor. Pode ter certeza que Deus, na sua graça, no seu favor, na sua misericórdia, vai colocar uma pessoa especial na sua vida, na sua família, assim como ele fez com o apóstolo Pedro, colocando-o no meio da comunidade de Jope. Agora, irmãos, aprendemos muito aqui também com a atitude de Pedro. Porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Mas Pedro chega ali, ele vê aquele momento, creio que ele também compungido no seu coração, diante daquelas lágrimas, diante daquela dor, ele se coloca no lugar daquelas mulheres, ele tem a empatia de se pôr no lugar delas, daquele sofrimento. E ele diz, e ele pensa, e ele age, alguma coisa precisa ser feita. Só que os olhos dele não ficam fixos na circunstância. Muitas vezes os nossos olhos ficam fixos nas circunstâncias da vida, nos problemas que se levantam, nas dores que nos abatem. Pedro não age assim. Os seus olhos se colocam em Deus. E a palavra de Deus nos diz que ele, pedindo para que todos saiam, se coloca na presença do Senhor e se põe ali a orar. Irmãos e irmãs, nos momentos de maior luta, de maior dificuldade, nós precisamos caminharmos de joelhos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor com inteireza de coração, assim como fez Pedro, colocando diante dele tudo que se passa na nossa vida, na nossa existência, rendidos ao Senhor, falando: Senhor, nada podemos fazer. Diante desta luta tão grande, diante dessa dificuldade, diante da morte, não temos o que fazer, Senhor. Não sabemos o que fazer. Mas aqui de joelhos, rendidos a Ti, Senhor, nós cremos que Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus que pode reverter toda a situação. Tu és o Deus que vence a morte por meio de Cristo Jesus. Irmãos, essa atitude de Pedro é a atitude que deve habitar os nossos corações. Muitas vezes, nós temos essa tendência humana, carnal, de querermos resolver as coisas com o nosso braço carnal. E o nosso braço carnal é o braço fraco, falho, limitado. Ah, meus irmãos, mas quando depositamos as nossas lutas diante de Deus, Ele vem com a sua mão, com o seu braço de todo poder, de toda autoridade. Braço que pode reverter toda e qualquer circunstância. Queridos, queridas, busquemos ao Senhor. Que lição preciosa é essa do apóstolo Pedro, quebrantado diante do Senhor, clamando por aquela comunidade, diante de uma situação que aos olhos humanos é uma situação que é completamente impossível. Ainda um ditado que a gente sempre brinca e diz, né? A gente dá jeito para tudo, menos para
Morte. E não damos jeito para a morte mesmo. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, que pode ressuscitar os mortos. Meus irmãos, eu não sei qual tem sido a luta na sua vida. Quais têm sido as lutas que têm se levantado? Se posso assim dizer, quais têm sido os defuntos que têm sido colocados diante da sua existência? O Senhor, no dia de hoje, o convida a se colocar diante dele, em sua presença em oração, crendo que ele pode reverter tudo aquilo que está enchendo os teus olhos de lágrimas. Irmãos queridos, outra lição preciosa, maravilhosa para as nossas vidas, é que depois da ação poderosa de Deus, porque Deus age, quando buscamos o Senhor, quando confiamos no Senhor, quando nos entregamos a Deus, clamando pelo socorro divino, Ele age. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Pedro, sem vaidade nenhuma, ele toma a mão daquela que foi ressuscitada pelo Senhor e a apresenta como testemunho vivo do que Deus havia feito na vida dela e do que Deus estava fazendo, cuidando daquela comunidade, daquelas viúvas que tanto sofriam. Irmãos queridos, uma prática que muitas vezes temos deixado de lado é a prática do testemunho. Muitas vezes vivenciamos bênçãos maravilhosas, ações milagrosas de Deus em nossas vidas e caminhamos calados. Ah, meus irmãos, quando nós desfrutamos da ação poderosa do Senhor sobre as nossas vidas, é porque Deus quer demonstrar para aqueles que estão ao nosso derredor que Ele é um Deus que está cuidando dos seus. É porque Deus quer que os seus filhos e filhas estejam testemunhando que Ele é um Deus que se importa com o homem perdido pecador. Que como Ele agiu na sua vida, Ele pode agir na vida do próximo. Como Ele agiu na sua família, transformou a sua família, Ele pode transformar a vida do próximo. Irmãos, o testemunho maravilhoso da ressurreição de Dorcas, a palavra de Deus nos diz que muitos vieram crer no Senhor Jesus, por causa deste milagre, por causa dessa ação maravilhosa de Deus nesta vida. Irmãos, quantos podem ser impactados por aquilo que Deus tem feito na sua vida, por aquilo que Deus fez na sua vida, na sua família? Por isso, irmãos, testemunhe, mostre, fale, conte às pessoas que estão ao seu derredor o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus fez por você, para que outros também possam desfrutar da maravilhosa graça, do maravilhoso amor do Senhor sobre as suas vidas. Irmãos, é tempo de buscarmos ao Senhor, desse Deus misericordioso, desse Deus que nos ama, Deus que se importava com aquela comunidade, tanto se importava com aquelas mulheres que sofriam, que trouxe novamente à vida Dorcas. É o Deus que ainda se importa com os que sofrem. Por isso, que tenhamos em nossas vidas a coragem de pedir socorro. Nos momentos de dificuldade, que possamos clamar: amigos, irmãos queridos, nos ajude. A minha fé está fraca.
me ajude em oração. Ore por isso, ore pela minha casa. Que nós também possamos, como o apóstolo Pedro, nos quebrantarmos diante do Senhor, sabendo que Ele é um Deus que pode agir, que Ele pode todas as coisas. Irmãos, depois do agir de Deus em nós, não nos calemos. Contemos as vindouras gerações, os grandes feitos do Senhor. Abaixe sua cabeça. Agradeçamos a Deus pela sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, pela palavra que tanto falou no nosso coração. Que essa palavra encontre guarida, Senhor. São dias difíceis, Pai. Dias onde muitos sofrem. Ó Pai, que possamos ser usados por Ti para amparar aos que necessitam. Que o Senhor também esteja enviando aos que precisam, servos e servas preciosas, que levem da Tua palavra, do Teu consolo aos que choram. Pai querido, que nós, como Teu servo no passado, diante das lutas e adversidades que se colocam diante de nós, possamos, rendidos, nos quebrantarmos, confiados em Ti, sabendo que Tu és o Deus que cuida de nós, o Deus que se importa conosco e o Deus que tem toda a autoridade e que pode fazer tudo para o nosso cuidado, para o nosso bem. Senhor, que possamos sempre estarmos dispostos a testemunhar os grandes feitos de Deus em nossas vidas. Por Cristo oramos. Amém e amém. Finalizando, irmãos, a palavra de Deus, o envio aqui em Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21, nos diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos receber da bênção do Senhor. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. O Senhor, com o seu Santo Espírito, esteja agindo dia a dia em nossas vidas e famílias. Amém.